Aleluia. Irmãos, agora nós vamos dividir o nosso tempo aqui para a ministração da palavra, porque é a ceia, né? Então o pastor César divide aqui com o pastor Paulo, para que nós possamos dar 9 horas já encerrando o nosso culto. Amém? Então as palmas logo no Senhor Jesus nesta noite, pastor César. Aleluia. Deus, abençoe o Senhor de nós. Amém. E fazer uma ressalva aqui, fazer uma situação no estilo basta agora, né? Nós estamos falando. Aleluia, isso é bênção, graças a Deus. Irmãos, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 6. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 6. Hoje nós estaremos participando da ceia do Senhor, estaremos renovando as nossas alianças com Deus, sabemos também fazer não somente no dia que estamos a ceiar, mas em todos os dias das nossas vidas. O momento no qual nós acordamos, nós possamos estarmos a clamar ao Senhor, pedir, como costumo dizer, aquela força-tarefa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que nós possamos continuar caminhando. No final do dia, agradecer por mais um dia, por mais uma vitória conquistada, e no dia seguinte começar tudo de novo. E assim nós vamos descendo de luta em luta, de vitória em vitória, e o Senhor vai nos dando a sua graça que nos basta cada dia. João 6, a partir do versículo número 53. Aleluia, graças a Deus. Pelos 4 versículos, esse é a palavra do Senhor. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comeis a carne do Filho do Homem, não bebeis do seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Amém? Graças a Deus, Deus que está glorificando e exaltando ao nosso Deus. Aleluia. Irmãos, noite de ceia, nós sabemos que costumamos dizer que é o culto mais importante do mês. É um culto ao qual acontece e ele vai ser transportado aos céus, porque o livro do Apocalipse fala que a árvore da vida está lá, dará 12 cultos ao ano. Aproximadamente fazemos parte, estaremos não com este pecado, ainda não parece que dominado pelo pecado, mas ainda pecando nessa terra. Quando chegarmos lá, o pecado não vai entrar. A tentação, o inimigo não vai estar lá para nos tentar. E Cristo nos deixou uma única condição para nós recebermos a nossa salvação, que é aceitar Ele como Senhor, Salvador da nossa vida e andar em obediência. Algumas religiões falam que salvo uma vez para ser salvo. Amém. Nós recebemos a graça de Deus. O dia que levantamos, tomamos uma decisão, levantamos a mão, viemos à frente do Senhor, apagou o nosso passado, apagou aqueles pecados que nós praticamos no passado, e começa uma nova história, e a nossa primeira salvação. Mas nós ainda vivemos em um mundo que as pessoas continuam pecando, continuam errando. Uma certa vez, um irmão evangelista, não de credencial, de opção, mas evangelista de atitude. Ali na cidade de Rondonópolis, o irmão não sabia ler, não sabia escrever mal o seu nome. Só que ele era evangelista. O que ele fazia? Ele ia lá, comprava os panfletos, pedia o pastor para carimbar, e aonde ele ia, ele estava distribuindo panfleto. Só que antes de sair de casa, ele pedia alguém para ler. Não faltava um culto, não atrasava, não faltava uma escola bíblica. Estava sempre aprendendo, ele guardava na mente. Uma certa vez ele foi para o posto de saúde e marcou uma consulta para ele, no médico. E tinha um abençoado que chegou ele e falou assim: ô irmão, se você é crente, por que você está doente? Todos pararam para ver a resposta do irmão. Eu vou te responder, porque eu estou doente. Sabe por quê? É porque você ainda continua pecando como se fosse um animalzinho de estimação. Cuidando do pecado com o maior carinho e não desfruta dele. Por quê? Porque o pecado entrou no mundo com
a desobediência, e as pessoas continuam desobedecendo e pecando. E quando existe pecado, existe doença, existe enfermidade. Para aqueles que desobedecem, para os que obedecem também. E a enfermidade é barato, a doença é barato, quando Jesus nos tirar e levar para o céu, que começa a pregação. Praticamente todos para poder responder não. E Jesus nos ensina que nós ainda vamos ficar com Ele. Por quê? Porque vivemos em um mundo que a doença veio e se instaurou também a morte. E Jesus venceu principalmente a morte por nós. Fomos salvos quando tomamos uma decisão e entregamos a nossa vida a Cristo e pedimos para que Ele dirija a nossa vida, Ele conduza a nossa vida. Mas, do mesmo que a palavra fala que não, se nós pegarmos o desvio e agirmos de conforme a nossa vontade, porque eu quero, porque eu prefiro fazer desse jeito, eu decidi fazer e pecar, Jesus ainda está a perdoar. Quando se arrepende, quando busca a sua presença e principalmente quando deixa de praticar a tal atitude, o tal pecado, que é a segunda condição de salvação. A primeira, eu estava dizendo você também, estou pregando, falei para o pastor aqui na pregação, eu falei que Jesus assinava um cheque em branco escrito JC, sem valor, para que nós possamos pagar nossos pecados. Ele não fala mais isso no meu nome, porque Jesus é certo, para achar que eu estou assinando. Amém. Deus nos deu uma garantia dos pecados que nós já praticamos no passado. Ele ainda está perdoando o nosso pecado na nossa caminhada. Basta arrepender, confessar e arrependemos. É a segunda condição de salvação. Mas a terceira, que é maior, porque é a que nós esperamos, é quando o Senhor nos levar nessa terra e o pecado não vai estar lá para nos tentar, para que nós possamos pecar. Por quê? Porque assim como o homem foi criado para servir e adorar a Deus sem pecado, continua essa oportunidade. Nós estamos face a face com Deus. E aqui Jesus vem nos falando, João nos escrevendo, agora Jesus estava determinando, agora nós temos que participar não somente de um cerimonial, mas fazer parte dessa igreja, desse corpo, para que quando o Senhor vir buscar a levar a sua igreja, que não é a denominação, não é a instituição terrena, mas uma igreja lavada de vida pelo sangue dele, a qual procura obedecer e não pecar, ele vai vir buscar esta igreja. Aqui João nos escreve, Jesus está dizendo que aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue. E alguns pregam que quando se faz uma oração, ou transformam da carne do corpo de Cristo e o vinho do sangue de Cristo. A palavra diz que é algo simbólico. Assim como no passado as pessoas pegavam o animal e levavam ao sacerdote para se sacrificar. Aquele animal, o sangue daquele animal não perdoava o pecado, era simplesmente um símbolo do poder perfeito que vinha para derramar seu sangue e perdoar os nossos pecados. E o que perdoava? A obediência. A palavra falava, vai e leva o animal. Então, quando a pessoa tomava a decisão que sabia que estava errado, que tinha pecado, e tomava a decisão, eu preciso ir para ser purificado. A atitude de se mover, de reconhecer seu erro, de reconhecer que tinha errado, que tinha pecado e que precisava do perdão de Deus. Assim também nos dias de hoje, Jesus ele já nos perdoou toda a humanidade. A oportunidade de perdão está para todos, mas tem que sair do seu lugar, da sua zona de conforto, e primeiramente é reconhecer que é o pecador e que precisa de Deus para receber esse perdão. Tomar uma decisão e agir. Porque se eu tiver um arrependido de certo e errado e não decidir, de nada basta. Se eu tomar a decisão que eu fiz algo errado e decidir que eu vou pedir perdão para Deus e não pedir perdão, também de nada adianta. Precisa se prostrar diante de Deus para reconhecer que somente Ele pode perdoar. E Jesus está nos mostrando aqui. Agora nós sabemos que no dia de culto de Santa Ceia é algo que a palavra nos ensina. Nós estamos fazendo parte de uma obediência, de uma palavra que foi deixada, de um exemplo que Jesus deu para os seus discípulos. Hoje no último eu estive falando sobre a condição, também no texto da ceia de Coríntios 11, capítulo de número 11,
vem falando de sermos dignos. Não existe na raça humana alguém que seja digno, puro, sem pecado, mas é algo que pela obediência vai ser nos lavado, nos purificado pela palavra. E a palavra é verdadeira. É quando nós obedecemos a palavra que o Senhor vai nos lavando, nos limpando, nos purificando. E a condição que Cristo vem falando é aquele que comer da minha carne. O que seria comer essa carne? O que seria beber esse sangue? Nós sabemos que comer carne humana é canibalismo. Não somos canibais. Nós somos obrigados a beber sangue. E o que seria comer essa carne? Nós sabemos que o corpo, o ser humano, ele é tendencioso ao pecado. Quando a palavra nos fala que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus está querendo nos dizer que essa nossa carne, ela precisa de uma transformação. Ele sim, esse que ele fala que aquele que comer dignamente, ele sim, ele tem toda a qualificação de não pecador. Como por exemplo da mulher que eu peguei a do Nélio, que levaram até Cristo para falar: Senhor, a lei fala que ela tem que ser apedrejada, e tu que dizes? A resposta dele foi assim: João, quem é que não tinha pecado aqui na primeira vez? Todos saíram. Ele poderia tirar a pedra. Ele estava qualificado na condição que ele estendeu. Quem não tiver pecado, ele tem qualificação para nos ensinar, para nos falar o que deve fazer, como deve fazer. E hoje nós temos a condição da sua palavra, a qual nós devemos obedecer. Essa é a nossa carne, quando nós nos mortificamos, para que o Espírito de Deus venha crescer nas nossas vidas. A mesma condição de beber o sangue em si. Sabemos que é o suco, sabemos que é o pão, mas o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. É pelo sangue de Cristo nós somos lavados e purificados. Pela qual nós aprendemos que o próprio Deus determinou que sim, derramamento de sangue não há perdão de pecados. E aquele sangue que era derramado daquele cordeiro que era sacrificado lá no passado, através do sacerdote, Cristo mostrou que o sangue perfeito, sem pecado, sem marca, foi derramado na cruz do Calvário. Esse sangue nos lava e nos purifica. E através desse sangue recebemos o nosso perdão. No passado, o animal sacrificado, o sangue que era aspergido, também foi confirmado na cruz do Calvário. E hoje nós continuamos atos simbólicos, ao qual nós participamos para mostrar que nós estamos obedecendo aquilo que Cristo fez, que era a comunhão com os discípulos. Após Cristo morrer, ressuscitar e subir aos céus, os discípulos continuavam fazendo. Mas não era simplesmente um ato de comer, mas é a questão da comunhão. Porque pelo menos na época dos discípulos não tinha a condição que uma pessoa preparava, confeccionava o pão que trazia, não. As pessoas traziam, como nós fazemos de manhã, as pessoas traziam os seus alimentos e eles dividiam entre eles. E o que Paulo me falando, para não apressar-se para comer, porque não era o ato de comer e encher a barriga, não. Era o ato de dividir, era o ato de compartilhar, era o ato de parar, de conversar. Porque muitas vezes chegamos à igreja para dizer: Senhor, tem muito, vamos para casa. Não temos esse tempo dessa comunhão, tempo a mais, dedicação a mais. E não de servir o corpo do Senhor seria simplesmente, para dar um exemplo, aqueles que tinham condição financeira melhor ficavam do lado, os mais pobres do outro, aquele que não levava nada porque não tinha, ficava sem comer. E espiritualmente, a palavra ensina que da mesma forma devemos dividir, distribuir aquilo que recebemos de graça, dom de Deus, a salvação de Deus. Nós devemos continuar levando e distribuindo essa palavra. Foi para isso que Cristo nos chamou. E hoje nós temos toda essa
nasceu sem pecado, viveu sem pecado e morreu, padeceu pelos nossos pecados, Ele sim tem exemplo para nos falar. Ele tem exemplo de nos mostrar que é possível vencer o pecado. Ainda nesse mundo, nós conseguimos vencer o pecado. Perfeição jamais conseguiremos alcançar, mas nós buscamos andar em santidade a cada dia, aperfeiçoar essa santidade a cada dia, buscar ser um ser humano melhor que fomos hoje e fomos no passado, porque assim nós vamos caminhando a cada dia, buscando a obediência a essa palavra, para que nós possamos discernir o corpo do Senhor. É a condição de igreja, o corpo como igreja. É aquela condição daquele irmão que está, cai e levanta, não consegue se firmar, e nós estamos lá para auxiliar. É a condição daquele irmão que, algumas vezes, algumas testemunhas, a pessoa fala assim, eu vi um obreiro falar assim, eu não gosto daquele irmão, quando você salva o Pai do Senhor, não consegue esconder, mas tem vergonha de dar mais, não pode falar algo, não pode gritar para todos ouvir. E aí vem aquela pergunta que eu me pergunto aí, eu falei assim, não, quando você se converteu recente, você falava algo assim, mas eu estou na rua, não é isso, então, eu vou achando que o irmão que recebeu o Cristo. Ele pode não ter a convicção da sua fé que você tem hoje, assim como você não tinha no começo, no princípio. É aquela condição, ajudar é fácil, mas nos colocarmos como empatia no lugar da pessoa para sentir a dor que sente, a vergonha que sente, a condição que ele está passando, e que Deus, Ele pode, qual pode, quando devemos nos dispor para fazer aquilo a qual nos chamou. E principalmente a condição, agora nós temos aqui a desenvoltura que temos hoje, que não tinha no passado, nós devemos entender que aquele irmão que está recém-chegado precisa de ajuda. Então nós precisamos, como nós fomos ajudados, nós também devemos ajudar. E assim a igreja vai crescer, e assim nós vamos caminhando. Mesmo aquele que está fraco, não consegue firmar os seus próprios pés, os passos, os primeiros passos, nós estamos estender a mão e ajudar a firmar e a caminhar, e assim Deus vai continuar nos fortalecendo e a igreja de Cristo vai crescer. Crescimento não somente em números, mas principalmente em qualidade. Aleluia! O que o Senhor requer de nós, não somente uma igreja cheia, lotada, e além de pessoas que se converteram a Cristo, que entregaram a sua vida a Ele, buscavam a transformação a cada dia, buscavam mudança de vida a cada dia. E é por isso que nós obedecemos a palavra. Nós seguimos os exemplos que Jesus deixou para nós. E na condição da ceia, o exemplo da comunhão. A igreja em si, ela precisa ter comunhão com uns com os outros. E nessa